A partir de agora está no ar o programa Momento de Fé com o pastor Marcos, com pregação da palavra, louvor, muita fé e muita adoração. Abra seu coração, aumente o volume do seu rádio e seja abençoado pela poderosa palavra de Deus. Olá, Fazenda Nova, muitíssimo boa tarde a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe nesse comecinho de tarde de quinta-feira. Que alegria, pessoal, que honra, que felicidade chegar na sua casa, chegar no seu trabalho, no seu sítio, no seu comércio, enfim, chegar até você com mais uma edição do nosso amado e querido programa Momento de Fé. Aonde você estiver, seja aqui em Fazenda Nova, você de Fazenda Velha, você desse sítio aqui próximo, ou então, querido, você que está ouvindo esse programa pelo YouTube, ou então pelo site aqui da Nova FM, ou então pelo Google, aonde você estiver, onde você se encontrar, eu desejo uma tarde de quinta-feira maravilhosa, que seja uma tarde incrível. Olha, você que está aí agora aperreado, talvez hoje, meu irmão, minha irmã, na parte da manhã, teve um trabalho para você fazer aí, foi tão difícil, você se aperreou tanto, não foi? Calma, eu vou orar a Deus e agora de tarde, quando você voltar para o seu trabalho, você vai fazer esse serviço e vai dar certo, tá bom? Aperreio, pessoal, não ajuda em nada. Às vezes é assim mesmo, tem trabalho que é uma luta maior do mundo. Imagina, você que é mecânico, talvez você passou a parte da manhã inteira, querido, querendo ajeitar um carro, uma moto, e ajeitava uma coisa, aparecia outra, e fazia um negócio e dava errado. Você que é pedreiro, você que trabalha em obra, só Deus e você é quem sabe como foi essa manhã de hoje, dessa quinta-feira. Mas que essa tarde seja produtiva, seja maravilhosa, seja uma bênção e que você venha terminar o seu dia em paz, tá bom? Mas agora, é o nosso momento com Deus, então não sai daí não. Fica aí mesmo para você ouvir a palavra do Senhor, aumente mais um pouquinho aí o seu rádio, tá certo? Aonde você estiver, eu tenho certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo quer falar com você. Pega aí a garrafinha d'água, bota aí pertinho do seu rádio, pega aí a sua Bíblia para ler junto comigo a palavra de Deus também. Não deixe nada nem ninguém tirar a sua atenção, porque esse momento com Deus, meu querido, é sagrado. Inclusive, eu quero lembrar vocês também que toda quinta-feira é o dia que a gente prega aqui na rádio sobre família. Então olha que coisa boa, né? A senhora que é mãe, o senhor que é pai, que é filho, esposa, marido, neto, avô, sogro, genro, não importa. Aonde você estiver agora, se tiver um familiar com você aí, então aumenta o rádio aí, que vem muita coisa boa que vocês precisam ouvir, tá bom? Então vamos lá, tá preparado? Fique atento, fique esperto, fique ligado então, pois agora é o momento da palavra. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Amém, pessoal, amém. Vamos lá, nós estamos de volta. Eu tô com minha Bíblia aberta aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Lá no versículo 20 também. Mateus capítulo 20, no versículo 20, a palavra de Deus diz assim, ó. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu, não sabes o que pedis. Amém, meus irmãos? Olha, realmente, pessoal, é muito maravilhoso essa mensagem aqui, essa palavra, né? Ela é incrível. Hoje é quinta-feira. Toda quinta-feira é o dia que eu prego com vocês aqui na rádio a respeito de família. Eu tenho certeza que tem muitas mães, muitos pais, esposa, marido, filhos, avós, netos, todo mundo ligadinho aí do outro lado desse rádio, aguardando para ver o que é que o pastor Marco vai falar hoje acerca de família. E vamos lá. Essa parte aqui é muito interessante, porque veja, a Bíblia fala, irmão, que a mulher de Zebedeu, ela tinha 2 filhos, que era Tiago e João. Aqueles 2 que pescavam junto com Pedro, não tem? Não tem a música Pedro, Tiago, João no barquinho? Então, eles pescavam juntos. Aí diz a palavra de Deus, irmão, que essa mulher era uma mulher de fé, era uma seguidora do Senhor Jesus Cristo. Aí teve um determinado momento que ela foi até o Senhor Jesus e lhe fez um pedido. Aí, oxente, será que é um milagre? Será que ela está doente? Será que ela quer uma cura? Porque era isso que as pessoas pediam a Jesus na época, né? Aí Jesus vai dizer, pede, mulher, o que é que tu quer? Ela disse, olha, Senhor, manda que no teu reino
esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Em outras palavras, Senhor, eu quero que os meus filhos, Senhor, estejam em lugar de destaque, lá no teu reino. Eu quero que meus filhos sejam honrados mais do que os outros. Aí Jesus vai dizer, mulher, você não sabe o que tu está pedindo não, mulher. Você não sabe o que está pedindo. Porque, veja, pessoal, o reino dos céus é assim. O trono principal é de Deus Pai. À direita de Deus Pai está o trono do Deus Filho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E à esquerda está o trono do Deus Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, né? É a Trindade, é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai no meio, o Filho à direita e o Espírito Santo à esquerda. Ao lado do Senhor Jesus Cristo vai estar o trono dos 12 discípulos, não é assim? A Bíblia fala acerca disso. Só que não tem como, minha gente, Jesus colocar um de um lado, um do outro, porque do outro lado é o Pai. Mas aquela mãe, ela pediu aquilo de coração, minha gente. Não foi com maldade, não foi por mal, não foi querendo desprezar ninguém. Ela simplesmente, meu querido, era uma mulher de fé que queria ver os seus filhos bem. Queria ver os seus filhos diante do Senhor. Queria ver os seus filhos em lugar de destaque no reino dos céus. E outra coisa, ela também, pessoal, era uma mulher que acreditava na salvação da alma. Ela acreditava no Senhor Jesus Cristo. Ela acreditava no reino dos céus. Por isso que ela fez esse pedido. O que a gente pensa, irmão, que é bobagem, no coração dela não era. Por isso que a gente vai ler aqui a palavra de Deus. Você vai ver que o Senhor Jesus Cristo, ele não vai brigar com ela. Ele não vai, hipócrita, vai pra lá, sua não sei o quê. Não, Jesus entendeu, irmão, o que aquela mulher queria, na verdade. O que aquela mulher queria era o quê? Era ver, pessoal, os seus filhos bem, ver os seus filhos em paz, ver os seus filhos crescendo diante de Deus. E isso é uma coisa, meus irmãos, que hoje em dia tem faltado no mundo. Tem muitas mães, muitos pais hoje em dia que se gabam por ter um filho doutor, ter um filho advogado, ter um filho que é empresário, ter uma filha que é uma pessoa conhecida aqui mesmo no nosso lugar, não é verdade? Tem gente que chega a abrir a boca para dizer, não, eu sou mãe de fulano, eu sou pai de fulano, meu filho é fulano, minha filha é ciclano, não é assim, né? E glória a Deus por isso, por você ter um filho que se é alguém conhecido, se é alguém bacana, alguém legal, que as pessoas gostam dele, gostam dela, glória a Deus por isso. Mas toda mãe, todo pai, pessoal, também deve lutar, deve batalhar, para ver os seus filhos bem com Deus também, porque é só o que importa, minha gente, é só o que interessa. Eu sei que eu já falei algumas vezes aqui sobre isso, mas olha, nós somos passageiros, meus irmãos. Eu sou pai, eu tenho 3 crianças. Então eu entendo, querido, que eu não vou estar aqui a vida toda para cuidar dos meus filhos. Eu entendo que não, mas o Senhor Jesus Cristo é quem cuida deles. Por onde eles forem, por onde eles estiverem, aonde eles for morar. A senhora e o Senhor que é mãe e pai, você tem que entender que os nossos filhos, pessoal, eles crescem e eles ganham o mundo, irmão, eles viajam. Eles saem de perto de nós. Filho é igual um passarinho, não tem, irmão? O passarinho tá ali pequenininho no ninho, né? Mas quando é depois ele ganha asa e ele quer voar. É a lei da vida. E tudo bem, porque eu acho o seguinte, é muito melhor você ter um filho, ter uma filha bem, estando longe de você do que estar perto de você e estar mal. Sem oportunidade de emprego, às vezes andando com gente sem futuro, não é verdade? Quantas famílias eu não conheço, pessoal, que às vezes os filhos estavam numa malandragem tão grande, meu Deus. Aí foi para São Paulo com familiar, trabalhar, e graças a Deus hoje está lá trabalhando, tem esposa, construiu família, vem só de passeio aqui visitar os seus familiares. Ou seja, a mãe fica partida, o pai também, assim. Quando vê uma notícia na televisão, eita, São Paulo, assaltaram e mataram, não sei aonde, assaltaram e mataram. Qual é a mãe, qual é o pai, minha gente, que não fica preocupado? Na verdade, uma mãe e um pai, ela não tem sossego, não tem paz, vendo os seus filhos morar longe. Mas é assim mesmo, é a vida. É por isso que a gente precisa ser forte e ser sábio o suficiente para ensinar os nossos filhos a amarem a Deus, querido. A amar o Senhor Jesus Cristo, porque por onde eles forem, aonde eles estiverem, se eles estiverem com Jesus, eles vão estar bem. Nós, como pais e mães, a gente não conhece os nossos filhos. Mesmo tendo colocado eles no mundo, a gente não conhece. A gente não sabe o que eles desejam, o que eles sonham, e principalmente no mundo que a gente vive hoje em dia, né, pessoal? Que às vezes você cria um filho
com tanto amor e carinho, tanta dedicação, e muitas vezes ele cresce e acaba se envolvendo, irmão, com amizade que não tem futuro, acaba conhecendo o tráfico, a droga, mesmo sem a mãe e o pai, tem nada a ver com isso. Tem muitas mães e muitos pais hoje em dia que são dignos, criaram os seus filhos bem criados, né? Mas os amigos acabaram levando, irmão, para o caminho de treva, para o caminho de droga, e muitos estão presos, outros estão mortos. Veja que coisa, né? Então, é muito importante uma mãe e um pai lutar e batalhar para ver os seus filhos de bem com Deus. Era isso, meus irmãos, que essa mulher aqui queria. Foi esse o pedido que ela foi fazer ao Senhor Jesus Cristo. Ela disse: olha, Senhor, eu quero, Senhor, que os meus filhos estejam bem. Claro, ela pediu aquilo ali, pessoal, sem ter noção do que ela estava pedindo. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, mais na frente, vai chamar a atenção dela por isso, mas Jesus não brigou com ela. Jesus não maltratou aquela mulher, porque o Senhor Jesus Cristo entendeu, irmão, o que de fato ela queria. Ela queria o quê? Ver os seus filhos bem, ver os seus filhos em paz, ver os seus filhos na presença do Senhor. É isso que nós, como mães e pais, devemos lutar e batalhar para ver também. Seu filho pode ir, sua filha pode ir para o outro lado do mundo. Se ele souber quem é Deus, o Deus que está aqui vai estar lá também, para guardar ele, guardar ela, livrar do mal, guiar os passos, abençoar o trabalho das mãos, realizar os sonhos, planos, projetos. Talvez você diz assim: eita, meu Deus, se eu pudesse, eu fazia uma casa e dava para meu filho morar. Se eu pudesse, eu dava uma casa para minha filha morar. Não é verdade? Tem muitas mães e muitos pais que, se pudesse, fazia isso, mas você não pode. Mas sabia que Jesus pode? Jesus, ele pode fazer o que você não faz. O Senhor Jesus Cristo, ele vai muito além de tudo que você possa imaginar. O Senhor Jesus Cristo, ele pode abençoar os seus filhos, dar sabedoria a eles, dar direção. Sabe aquele filho jovem, aquela filha adolescente que você tem, que está estudando, está indo para a escola ainda, e é cheia de sonhos, cheia de planos, cheia de energia, cheia de projetos. Ore muito por ela, minha irmã. Meu irmão, ore muito por ele, ore muito. Ore muito, batalhe muito pelos seus filhos. Você que vai em alguma igreja, toda vez que você for, posso lhe fazer um pedido? Leva a foto deles. Peça para o pastor orar. Pastor, bota a mão aqui, pastor, na foto de minha filha, meu filho. Está longe, está nas firmas, está distante, está estudando. Ora aqui por ele, ora aqui por ela. Ore para Deus abençoar, ore para Deus dar vitória. Eu já falei aqui já, pessoal, um bocado de vez, mas veja, toda vez que minha mãe vai para a igreja, ela agora está morando lá em Pará de Minas, em Minas Gerais, né? Mas minha mãe é dali, de Belém de São Francisco, perto de Petrolina. Mas mesmo ela morando lá em Minas Gerais agora, toda vez, meus irmãos, que ela vai para a igreja, ela leva as fotos. Lá tá as fotos dos filhos dela, tudinho que minha mãe tem. Quando termina o culto, ela vai lá na frente e manda o pastor orar. Ela sempre espera o pessoal sair e ela não sai sem receber a oração pelos filhos. Ora aí, pastor, pelo meu filho. Ora aí, ó, bota a mão aqui e ora para Deus abençoar e tal. Minha mãe, ela não fica dizendo: eu não vou pedir oração não, que eu tenho um filho que é pastor, eu tenho um filho que fala na rádio. Não. Mesmo assim, pessoal, toda vez quando ela vai para a igreja, termina o culto, ela vai receber uma oração pelos seus filhos. E olha que meus irmãos, graças a Deus, pessoal, todos eles vivem dignamente, trabalham, têm suas famílias, servem a Deus, graças a Deus. Não tem nenhum que está preso, não tem nenhum, irmão, que se envolveu com nada. Graças a Deus, todos eles vivem bem. Mas toda vez que minha mãe vai para a igreja, ela leva a foto dos filhos e pede para o pastor orar. Aí tem vez que eu estou falando com ela, eu digo: minha mãe, mas vai para a igreja hoje? Meu filho, vou não, que aqui em Minas Gerais está chovendo tanto. Está chovendo tanto, mas a igreja é perto da casa dela, eu já fui com ela já. Aí eu digo: minha mãe, vá lá, mulher, vá lá pedir oração por nós. A gente precisa tanto de oração. Eita, meu filho, é mesmo, né? É mesmo, pois eu vou pegar o sombrinho aqui, vou me arrumar ligeiro, tchau, que eu vou para a igreja agora. Aí ela sempre vai, e eu fico incentivando ela, pessoal, aí mesmo. Porque quem não precisa de oração? Eu vivo aqui nesse fim de mundo, longe de mãe, de pai, de irmão, de irmã. Eu não tenho familiar nenhum aqui. É eu, minha esposa, meus 3 filhos e pronto, irmão. Trabalhando, dedicando a vida, pregando a palavra de Deus para vocês. E eu louvo a Deus a oração que minha mãezinha faz por mim, a oração que eu peço aqui na rádio também, para você fazer pela minha vida. Inclusive eu peço até de novo, tá?
Se você gosta desse programa, se você tem sido abençoado através do programa Momento de Fé, posso lhe fazer um pedido? Ore pela minha vida, meu querido, ore por mim, me apresente nas suas orações, peça para Jesus ter misericórdia, guardar minha vida, guardar minha família, fazer de nós um canal de bênção, tá? Para abençoar você toda vez que esse programa chegar na sua casa, que seja uma palavra de fé realmente, para tocar no seu coração, para transformar você, tá, querido? Para lhe dar vitória, para abençoar a sua caminhada, a sua jornada. É isso que a gente precisa estar orando, estar clamando, pedindo misericórdia ao Senhor Jesus Cristo, porque de fato a gente precisa. E a senhora, como mãe e pai, precisa ainda mais fazer o seu papel de mãe, de pai. O papel, minha gente, dos pais não é apenas, irmão, alimentar os seus filhos, não, viu? Não é apenas, querido, você colocar seus filhos debaixo de um teto, não é isso não. É você lutar para ver os seus filhos com Jesus, ver os seus filhos com Deus, para que quando você não estiver aqui mais, seus filhos venham dizer, não, peraí, minha mãe foi uma mulher de Deus. Eu lembro, não me esqueço não, minha mãe orava, minha mãe chamava nós para ir para a casa do Senhor. Minha gente, a gente está vivendo num mundo hoje, onde tem muita coisa desmantelada, não é verdade, né, irmão? É muita coisa, querido, fora do lugar, é muita bandidagem, é muita hipocrisia, é muita mentira, muita corrupção, muito engano. Mas pode observar, todos aqueles pais que criaram seus filhos na presença de Deus, irmão, hoje em dia são homens dignos, são homens valorosos, são pessoas honradas. Todos os filhos que tiveram a alegria, pessoal, de ter um pai de fé, uma mãe de fé, não tem? Aquela pessoa que acredita em Deus, aquela pessoa que confia em Jesus, hoje em dia são pessoas honradas, são pessoas chefe de família, dona de casa, pessoas que realmente vivem, querido, uma vida digna para a glória de Deus, porque eles tiveram a felicidade de ter um pai, de ter uma mãe, que batalharam pela vida deles, que lutaram para ver eles diante de Jesus, diante do Senhor. E outra coisa, a gente precisa ser forte, ser corajoso diante disso, porque assim, a Bíblia fala, irmão, que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o mal, pessoal, está por toda parte. O demônio está por toda parte, matando, destruindo. E o demônio sente prazer em destruir família. Quando a gente vai lá para o Gênesis, olha só que coisa interessante. Primeiramente, o demônio trabalhou para que aquele casal comesse do fruto proibido e fosse expulso do jardim do Éden, não foi? O primeiro acontecimento foi lá. Está lá, Gênesis capítulo 3. Quando foi depois, pessoal, já no capítulo 4... quando aquele casal foi expulso do jardim do Éden, a Bíblia fala que a primeira coisa que o demônio fez foi o quê? Fez Caim matar Abel. Aquele fato, irmão, de Caim, meu querido, ter matado Abel, ali não foi coisa normal, foi coisa do demônio. Lá na epístola de João, no finalzinho da Bíblia, pertinho do Apocalipse, a Bíblia fala que Caim, ele era do maligno. Por isso que ele se levantou contra seu irmão e matou. Ou seja, Caim estava o quê? Estava como se fosse endemoniado, irmão. É coisa do mal. Então, o inimigo das nossas almas, ele luta de duas formas: afastar o ser humano de Deus e destruir as famílias. Se você viver longe de Deus, o mal vai conseguir acabar com sua família, porque você não vai conseguir resistir a ele. Como é que você vai resistir sem Jesus? Como é que pode? Como é que você vai resistir sem o Senhor Jesus Cristo? Não tem como. Por exemplo, amanhã, sexta-feira, a gente realiza o culto da libertação total. E esse culto é uma bênção, porque assim, a gente estende as mãos em direção às nossas casas, faz uma oração forte, para Deus quebrar todo o mal, desfazer toda coisa ruim que tiver na nossa casa, todo espírito de briga, toda maldição, toda obra do inferno. E tem sido incrível aquele culto que a gente realiza. Talvez, aí mesmo onde você mora, perto da sua casa, tem uma igreja também, né, pessoal? Tem um lugar que você pode ir assistir o culto, você pode ir adorar o Senhor Jesus Cristo, então vá. Seja forte, seja corajoso e vá. Se você quiser assistir esse culto amanhã com a gente, que coisa maravilhosa, tá vendo? Será um prazer receber você, sabia? Aí você pode dizer assim, pastor, mas daqui pro Brejo é longe, pastor. Eu moro em Itaúna, pastor. Eu moro ali, pastor, em Dois Riachos logo. Eu moro lá em Serra da Iri, é distante. É não, minha gente, não é longe não. Independente de onde você morar, não é distante não, tá? É uma horinha de culto só, será um prazer receber você e na oportunidade nós vamos orar por todas as famílias, com as mãos estendidas para nossas casas. Vai ser algo muito forte, muito poderoso. Eu tenho certeza absoluta que o nosso Senhor Jesus Cristo irá realizar coisas grandes naquele lugar.
tá bom? Vá por você, mas vá também por quem você ama, principalmente pelos seus filhos. Eles não vão, pessoal, viver em paz se Jesus não estiver com eles. Por mais que você ajeite, cuide, ensine, mas o que a gente pode fazer pelos nossos filhos é limitado. Mas aquilo que Deus pode fazer não é não. Jesus pode fazer coisas que vai além do nosso entendimento quando se trata de família. Amém? Vamos orar? O nosso horário aqui, pessoal, já está terminando. Você já colocou a garrafinha d'água, o copo com água sobre o seu rádio já? Você pode orar junto comigo aí? Você crê que é tudo verdade mesmo essas palavras? Ah, pois está certo. Ore junto comigo aí, então. É momento de falar com Deus. Ó meu Deus, em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, a palavra do Senhor foi lida, foi pregada, foi explicada, meu Deus, nesse comecinho de tarde, meu Senhor, de quinta-feira. E nós lhe agradecemos, nós rendemos glória ao teu santo nome, porque, Senhor, a tua palavra é vida, meu Pai. A tua palavra, ela não pode, meu Senhor, cair por terra, ó Deus, e nem voltar vazia jamais. Feliz é os ouvidos, Senhor, que tem alegria e que tem a felicidade de ouvir a tua palavra. Nesse começo de tarde, eu quero orar por cada um, meu Pai, que nesse exato momento se encontra, Senhor, do outro lado desse rádio. Seja essa pessoa, meu Pai, evangélico, ou católico, ou sem religião, não importa quem seja, eu oro por ela, oro por ele, oro pela casa, mas eu oro também, meu Pai, por todos os filhos, Senhor. Tem misericórdia dos nossos filhos, meu Pai. Dai-nos sabedoria, Senhor. Dai-nos discernimento, para que nós venhamos se apegar ao Senhor, meu Pai, de corpo, alma e espírito. Porque, Senhor Jesus Cristo, os nossos filhos, meu Pai, eles são herança do Senhor, ó Deus. E nós devemos andar no teu caminho, fazer a tua vontade e orar, Senhor, pela vida de cada um deles, para que eles sejam muito felizes. Pai, quando tem uma mãe ou um pai, meu Senhor, que é irresponsável, os seus filhos sofrem, meu Pai, nas garras do diabo, Senhor, nas garras do demônio. Tem muitas mães, muitos pais hoje em dia que choram tanto, Senhor, por ver os seus filhos na droga, meu Pai. Por ver os seus filhos, Senhor, atrás de amizade que não tem futuro nenhum, mas apenas se preocupar, chorar, se aperrear, meu Deus, não resolve nada não, meu Senhor. Na verdade, o que a gente precisa é se apegar com o Senhor, meu Pai, fazer a nossa parte, pedir misericórdia. Então, Senhor, dai-nos força e coragem para isso, meu Pai. Tem misericórdia de cada casa, cada família, Senhor. Que essa família, Deus, possa viver unida, em paz, se amando, cuidando um do outro, se respeitando, se valorizando, e que o Senhor repreenda todo o mal e toda coisa ruim. Consagra também, meu Pai, a garrafinha d'água, o copo com água, que algumas dessas pessoas colocaram sobre o seu rádio. Quem beber dessa água receba o milagre, receba cura, receba vida. Que sejam todos tocados, abençoados e transformados, assim oro, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você diga amém. Diga glória a Deus. Beba dessa água aí todos vocês. Isso. Deixa um pouquinho aí para os seus familiares, tá bom? Tome posse dessa palavra, se de fato a senhora e o Senhor acredita que é tudo verdade mesmo. Lute, batalhe para ver os seus filhos com Jesus. Porque eles podem estar longe de você, eles podem ir morar em outro lugar, em outro estado, em outro país. Por exemplo, Fazenda Nova, pessoal, é um lugar tão pequeno, né? Mas você sabia que tem tantas pessoas daqui de Fazenda Nova que trabalham nas firmas, que moram em outros estados. Como é que eu sei? Porque eles mandam mensagem, meu querido. Olha, você não imagina o tanto de pessoa que escuta esse programa aqui, sabia? Pessoas que moram nas firmas, trabalham distante, mas são daqui mesmo, Fazenda Nova, são de Fazenda Velha, mas estão pelo mundo lutando, batalhando para trazer coisas boas para suas famílias, para ter uma vida melhor, não é verdade? E o papel, minha gente, de uma mãe e um pai é estar orando, é estar pedindo a Deus para ver os seus filhos bem. Lembre-se, preocupação, minha gente, não resolve nada não. Você se preocupar, se desesperar, não vai resolver nada. Coloque sua família na mão de Deus, vamos se apegar com Jesus. Jesus é maravilhoso. E ó, o convite que eu acabei de fazer com você aqui, eu faço novamente. Amanhã, sexta-feira, é o culto da libertação total na nossa igreja lá do Brejo, viu? Rua José Ferreira de Lima, mais conhecida como Travessa Cleto Campelo, número 14, na entrada do bairro Morro da Ação. 7h30 da noite começa, 8h30 termina, é uma horinha só. Você será mais do que bem-vindo, será uma honra receber você naquele lugar e de lá
a senhora e o senhor não vai sair de mãos vazias não, tá bom? Aluga um Toyota, chama um carro, pega aí seu carro, sua moto, se você tiver, chama um motorista e venha-se embora. Vai ser a melhor hora da sua vida. Vai ser essa hora que você vai passar lá com a gente na igreja. Será muito bom lhe conhecer, tá bom? Você que é um ouvinte fiel do programa Momento de Fé, você que gosta da palavra de Deus, que é pregada aqui, pessoal, nesse horário do almoço, né? Horário de meu dia. Vai ser uma honra conhecer você. De lá você não vai sair de mãos vazias não, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijão a todos. Amanhã é sexta-feira, pessoal. Amanhã nesse mesmo horário, se Deus permitir e nós estivermos vivos, estaremos aqui novamente, firme e forte, com a palavra poderosa que vai mudar nossas vidas. Fique em paz que eu vou em paz. Um beijão a todos e até lá, se Deus quiser. Programa Momento de Fé. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. Você ouviu o programa Momento de Fé com o pastor Marcos. Contamos com sua audiência no próximo programa. Minha casa é tua, Senhor. Será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração. Jesus tem prazer em ficar onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais, Senhor. Oh Deus, Tu és necessário em minha família, Tu és indispensável em minha casa, Pai. Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor. Aleluia. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida. Eu creio, como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito